A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Olá, muito boa tarde. Agora em Brasília, 1h01. Está no ar mais uma edição do programa Defenda seus direitos. Aqui você fica informado sobre as principais notícias e decisões judiciais que envolvam as relações de consumo. Isso e muito mais no Defenda seus direitos desta quarta-feira, dia 20 de abril de 2017. Rádio Justiça, sintonize seus direitos. Defenda seus direitos. São recorrentes os casos que presenciamos, acompanhamos pela imprensa de clientes de planos de saúde que contestam algum serviço negado pelas empresas. Bom, para falar sobre alguns temas dentro deste assunto, eu converso agora com um advogado em São Paulo, especialista em área de saúde e relações com o consumidor, Dr. Leonardo Sobral Navarro. Tudo bem com o senhor? Lucas, tudo bom? Boa tarde, eu agradeço o contato, espero contribuir com o programa e com os consumidores que estejam nos ouvindo. Doutor, a gente agradece a participação do senhor. E começando por um tema polêmico, inclusive a gente falava sobre ele fora dos microfones, o reajuste do plano de saúde, né? Hoje há uma discussão crescente sobre alguns reajustes feitos antes da pessoa atingir os 60 anos, que é o limite para que as empresas, né, que gerem os planos de saúde possam ou não possam mais fazer reajustes por faixa de idade nesses mesmos planos. Doutor, há algumas empresas, como a gente falava, que fazem um reajuste, digamos, antecipado, com altas taxas, né, de elevação dos valores desses planos, já prevendo que depois dos 60 anos não vão poder mais fazer esse aumento de valores daí em diante. Como está a discussão em torno desse assunto? Lucas, vamos primeiro então esclarecer de forma rápida o que o plano de saúde pode reajustar e o que ele não pode reajustar. Contratos individuais, aqueles planos individuais, podem sofrer dois tipos de reajuste. O reajuste em virtude da data de aniversário do contrato e o reajuste pela mudança de faixa etária. Então, é legal a mudança de faixa etária, tá? E o reajuste por sinistralidade, esse reajuste é aquele aplicado nos contratos coletivos e empresariais, que é um reajuste até bem mais alto durante o ano, que também é legal. O que acontece é que, pelo Estatuto do Idoso, fica congelado o reajuste por faixa etária aos 60 anos de idade. Então, os planos de saúde, de uma forma aí bastante ardilosa, antecipam o reajuste por faixa etária, prevendo que a pessoa viva até 80 anos, eles antecipam no reajuste de 59 e no reajuste de 60 anos. Então, nós nos deparamos com casos onde em 2 anos os contratos passam a ter reajuste de 150% até 300%. Infelizmente, essa discussão tem que ser direcionada ao judiciário, que é o único que vai poder aí delimitar de forma justa o equilíbrio do contrato. Não tem jeito, a ANS não tem força para evitar esse tipo de conflito e, infelizmente, eu falo infelizmente porque a questão precisa ser levada ao Poder Judiciário como único órgão que vai conseguir colocar um freio e colocar aí uma maior estabilidade nesses contratos, né? Vai realmente ajustar essa relação, Lucas. Bom, um caso específico agora, doutor, que eu queria que nós discutíssemos de forma geral. Há uma notícia recente do plano empresarial Bradesco Saúde que, de forma unilateral, rescindiu 500 contratos empresariais. Eu queria que o senhor falasse, não do caso específico, mas de maneira geral, quais os direitos garantidos aos planos de saúde e quais as obrigações que eles precisam obedecer para efetuar a rescisão unilateral de um contrato como esse, e quais os direitos resguardados aos usuários, aos clientes desses planos de saúde. Vamos lá, Lucas.
o que é importante deixar claro? Nós estamos falando aí de planos de saúde coletivos e empresariais, ou seja, o segurado final, né, o consumidor, ele adere ao plano de saúde ou por um vínculo empregatício ou porque é filiado a alguma entidade de classe. Nestes planos de saúde, existe apenas uma regra que determina que o plano de saúde notifique com um prazo de antecedência que não tem mais interesse nesse contrato. E os planos de saúde acabam utilizando isso de uma forma indiscriminada. Por quê? Ou porque o contrato deixou de ser lucrativo, ou porque o índice de sinistralidade está altíssimo dentro desses contratos. Então, os planos de saúde simplesmente se utilizam dessa brecha legal e acabam rescindindo os contratos de forma unilateral. Isso é possível? No primeiro momento, nós podemos entender que sim. Só que os consumidores acabam sendo lesados de uma maneira praticamente irremediável. Por quê? Muitos estão em tratamento continuado, ou seja, tratamento de câncer, fazendo fisioterapia, fazendo algum tipo de reabilitação pós-cirúrgica ou meramente tratamentos que são contínuos de uma pessoa que sofreu uma queimadura ou uma pessoa com diabetes, e esse tratamento é praticamente interrompido. Então, o que acontece? Ao consumidor final, aquele que tem a relação direta com o plano de saúde de usuário, vai, infelizmente, novamente ter que procurar o judiciário para que tenha resguardado o seu direito da continuidade do tratamento que ele está fazendo. Então, por um lado, o plano de saúde é titular desse direito, dessa rescisão, só que essa rescisão gera efeitos catastróficos na relação com o consumidor. E essa relação com o consumidor, sim, essa tem que ser preservada e o consumidor tem o direito de ter o seu direito resguardado, a continuidade do tratamento e até a continuidade do plano de saúde nas condições contratadas anteriormente. Por fim, doutor, temos um minutinho aqui ainda para nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse sobre a questão do home care, ou seja, o cuidado de um paciente, cliente de um plano de saúde em casa. O que diz a legislação, enfim, quais os direitos desse cliente de plano de saúde em relação a esse serviço? O home care, sendo bem objetivo, uma vez prescrito pelo médico, o home care tem que ser autorizado. Por quê? O home care não é uma benesse. O home care ele não é uma frescura, o home care nada mais é do que um tratamento reabilitador da pessoa, ou seja, trazer a pessoa para uma condição de tratamento melhor, afastá-la do hospital, reabilitá-la de uma forma mais rápida. Então, se o paciente tem a indicação, o plano de saúde precisa e deve atender a prescrição médica. A gente tem observado que muitos planos de saúde concedem, sim, o home care, mas, por outro lado, infelizmente, outros planos de saúde não concedem e, novamente, é outra discussão que o judiciário precisa aí colocar o seu manto e proteger o consumidor. Sobre os direitos do consumidor em relação aos planos de saúde, eu conversei com um advogado especialista em área de saúde e relações com o consumidor, doutor Leonardo Sobral Navarro. Muito obrigado, doutor, pela participação. Lucas, muito obrigado e fico à disposição para outros esclarecimentos. Na Rádio Justiça, todos os dias, um capítulo novo. Suspense, emoção, romance, drama, comédia e direito. Direito? Direito. Direito também faz parte da vida de todo mundo. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Todos os dias, um capítulo novo. Download gratuito pelo nosso site www.radiojustiça.jus.br. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça.